Começa aqui. Olá, vamos começar a live com a Milena Guerenti. Isso, Milena. Depois você fala o significado desse sobrenome. Vou começar aqui, agora eu vou buscar aqui começar no Instagram. Vou colocar mais próximo. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma live. Hoje uma live especial que tem uma pessoa muito especial, uma profissional maravilhosa, sulista. Que veio fazer a live hoje comigo. Está entrando aqui. Tá. No início, aqui de manhã, ah lá, já tem alguém chegando. Que legal. Deixa eu ver aqui, Milena, entrar ao vivo. Já chamei a Milena aqui. Vou chamar outras pessoas, mandar um convitinho para outras pessoas, para elas passarem por aqui. E se algumas pessoas passarem por aqui, não se preocupe, viu, Milena? Porque essa live vai depois para várias outras. Olá, Milena, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tá dando ressonância de som aí. Agora não tá mais. Ah, agora não mais. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. É com muita alegria que eu te recebo aqui. É com muita alegria que eu estou aqui contigo, morrendo de saudade já. Eu também tenho muita saudade de você, da sua turma. Foi, foi uma turma muito profunda, muito boa, né? Com Foi pessoas sim. muito. Tem algumas pessoas chegando. A Alicia, Laiane, Lu, sejam bem-vindas também. Legal de vocês passarem por aqui. Para mim, hoje é um dia muito especial. A Milena é uma pessoa que eu admirei desde a primeira conversa que eu tive com ela. Né? Uma mulher incrível, uma profissional incrível, com uma sensibilidade para poder olhar para a alma das pessoas, né, Milena? Você não olha só para o racional, você não olha só para o corpo, né? Você olha para a alma das pessoas e isso me encantou, né? E agora eu peço para que você se apresente de verdade para fazer jus aí, né, a tudo que você é. Oi, gente, bom dia. Bom dia a todo mundo que está aí. Eu sou a Milena, eu sou pedagoga de formação, trabalhei 20 anos em sala de aula com os pequenos, depois fui para a parte administrativa. E já cedo, né, eu já sabia que eu tinha esse lugar dentro das terapias. Aí eu fiz um monte de cursos, sou terapeuta holística integrativa, complementar, sou mestre reikiana em Maheu Reiki, sou massoterapeuta também, e um dia eu encontrei a Sheila no Instagram e a Sheila bateu no meu coração com a tal da constelação familiar. E aí isso me chamou muita atenção, me joguei e hoje eu estou aqui nesse universo das constelações, olhando para a alma das pessoas, né? Olhando para o espírito. É isso. Que gostoso, que gostoso. Me fala, né, como foi esse encontro mesmo com a constelação? Você, né, diante desse universo holístico seu, que você já me conta como que você descobriu esse universo holístico? Você sempre foi dessa área? Foi há uns 7 anos atrás, quando eu estava infeliz no meu trabalho, né? Não era, aquilo não batia mais no meu coração. Então, eu passei por processos longos, assim, de depressão mesmo, de ficar jogada no sofá, de não conseguir mais reagir. Foi quando uma amiga minha me pegou pela mão e me levou. O que me trouxe para esse universo tudo foi a ayahuasca, né? A primeira vez que eu Ah, tomei. E sim. aí, e a partir dali, tudo despertou no meu coração e aí eu já sabia o que eu queria fazer. Aí eu fui procurar cursos, fui procurar, porque eu queria sair daquele lugar onde eu estava, dentro da escola. Aquilo já não, não fazia mais sentido para mim aonde eu estava. Sim. E aí, e aí foi onde eu fui fazer um curso de terapias holísticas integrativas, e aí o reiki veio junto, foi tudo junto. O reiki veio junto, as mandalas.
Eu teço mandalas também, gente, vilã. Ah, Então, a terapia com as mandalas também veio tudo junto. E aí eu comecei a trabalhar com isso e deixei a escola, né? Abandonei a escola, não sabia que ia doer tanto deixar a escola, mas tá. doeu. Mas Você trabalhava com crianças, né, nas escolas? Sim. eu Tá. E aí eu deixei a escola me joguei para esse mundo com o apoio do meu marido, né? Que tá sempre aí na retaguarda. Se não fosse ele, talvez eu não conseguisse, em função do começo. O começo sempre é difícil, né? Enfim. E aí, no meio disso tudo, as constelações surgiram num lugar de dor mesmo, minha. Onde eu Tá. fui procurar ajuda porque eu precisava entender o que estava acontecendo, como que estava acontecendo bem nessa época, tudo junto. E aí eu fiz uma constelação familiar aqui na minha cidade e aquilo me tocou profundamente. Eu entrei em processos gigantes, mas deixei passar. E passou ali uns 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando a constelação já era um pouco mais falada, né? Então, dava para a gente saber mais. Olhando no Instagram, a gente conseguia, tinha mais gente falando sobre, Tá. porque há 7 anos atrás não se falava tanto como se fala hoje. Isso aqui, tá? Na minha visão, do que eu vejo aqui. Sim, 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 concordo com você. E aí, esse negócio de constelação, mas eu não estava procurando. Sabe quando a gente fala com a internet e a internet responde pra gente? Sim. E aí, aí apareceram vários cursos de constelação, vários, vários. Passei por um monte de cursos, só que o que eu procurava não era uma coisa que fosse mecânica. Eu procurava uma coisa que fosse mais humana, que tocasse o meu coração. Eu fui procurando. Um dia a Sheila apareceu na minha vida. Que bom que a Sheila apareceu na minha vida. E foi tudo que eu esperava e um pouco mais. Está sendo ainda, né? Um pouco, muito mais do que aquilo que eu esperava que fosse. Então, assim, eu tenho aquele meu pezinho na espiritualidade também, né? Sim, Então, eu trato as pessoas como um todo. Quando elas chegam aqui para mim, elas chegam matéria e elas chegam espírito também, né? sim. Então, eu olho para elas dessa forma, né? É, e é isso. Sim, né? Quando você fala, olha, espírito, né? Eu fico imaginando que você trata da essência também das pessoas, né? Que a dor, quando as pessoas vêm até a nós, a dor está muitas vezes no corpo, está no nosso corpo psicológico, né? Está em relação dos nossos sentimentos. As pessoas estão amarguradas, estão angustiadas, frustradas, decepcionadas, tristes, né? E isso vai para o corpo. E o corpo dá sinal que isso não é só do corpo, né? Isso tem a ver com algo maior. Eu até entendo, né, da forma holística de falar na questão espiritual, mas na constelação a gente fala que essa conexão toda que a gente tem dentro do nosso sistema familiar, a maneira de lidar, está muito ligada à alma, está ligada a um grande amor que a gente tem dentro do sistema familiar. E quando se fere esse grande amor, a dor vem, né? A dor, ela grita, fala, opa, e quando o corpo grita é porque o espírito, a alma está gritando. A gente precisa, Sabe? a gente precisa olhar para um todo, né? Tu sabe, Chico, que sabe quando começou a me despertar? Agora tu falando, quando eu fiz o curso de massoterapia e eu já tinha feito antes a massagem emocional, né? E aí eu comecei a ter consciência dessas questões da dor da alma, né? Da dor do que aconteceu, porque na massagem emocional a gente vai lá pro útero, vai lá para, né? A gente consegue ver os nozinhos, né, das coisas que estão ali acumuladas, que estão ali emaranhadas, a gente consegue sentir. Então, a massoterapia me trouxe para esse lugar também, sabe, do Ah, corpo, da dor do corpo, que não era do corpo, é da alma, né? sim. E aí, assim, sim, né, hoje as constelações é aquilo que eu faço em primeiro lugar, né, porque eu
de tudo que eu já vivenciei aqui, as constelações, elas são certeiras, elas vão lá na dor mais profunda que a pessoa tem. E, e, e isso é magnífico, óbvio, né? Que aí o reiki me ajuda também a alinhar os chakras, a deixar a pessoa mais calma. As outras coisas que a gente faz aqui também são os divórcios energéticos, que são as coisas energéticas, né, que a gente faz aqui. Só que a constelação, e assim, a gente tem um retorno magnífico das constelações. Eles mandam mensagem pra gente falando: Milena, na hora eu não entendi, mas agora, nossa, olha só tudo que aconteceu. Eu, Isso que eu queria te perguntar, com tantas práticas holísticas, né, que você já fazia, para que constelação? não, porque a gente não consegue chegar naquele lugar. Que a gente assim, demora muito tempo para a pessoa, porque a pessoa não tem consciência, a pessoa não sabe, ela não vê, ela não Tá, sabe de onde vem aquela dor, né? E, sim. gente, a gente não é adivinho, a gente é terapeuta holístico, né? A gente trabalha com as energias, com a espiritualidade, mas não é adivinho, não tem como entrar na dor da pessoa. E às vezes a pessoa vem aqui, tu consegue identificar, ó, essa é a tua dor, mas de onde vem essa tua dor? E essa era a minha pergunta. Como é que eu vou tratar a dor de alguém, ajudar alguém a tratar a sua dor, se eu não sei de onde ela vem? Tá. Aonde eu tudo que a gente fazia era como é que é quando a gente tem sintomas? Tá. Eram sintomas, mas a causa raiz e aquilo me incomodava, porque era um lugar onde eu não conseguia chegar se a pessoa não se abria. Se a pessoa Uhum. ela não, né? A gente até tem a intuição, a gente vai, mas não chega a ser feito. E a constelação chega lá, naquela dor. E é incrível, quando chega na dor, a pessoa desmonta. Ela desmonta. Quando chega lá na dor, quando chega no representante daquela dor, naquilo que a pessoa já desmonta, daí a gente sabe que estava ali. Estava Você, ali, é magnífico. Nossa, é você tem magnífico. algum exemplo, algo que aconteceu com você, com algum cliente seu, que você fala, nossa, encontramos o nascedouro dessa dor, assim. Vou falar do mais recente, né? A menina veio aqui, fez a constelação comigo, olhamos, né? Olhamos lá a dor dela, que era uma dor da rejeição, porque o pai abandonou a mãe, ela estava grávida de 3 meses dela, e o pai abandonou a mãe porque o pai não queria filhos, e ele recém tinha começado o relacionamento, e enfim, foi. E aí fizemos todo, né? E ela na negação, né? Porque tem isso, tá? Tem a negação. A gente colocou o pai, mas ela me dizia assim, mas tá tudo certo, pai, tá tudo certo com meu pai, eu amo meu pai, porque eu vou lá no meu pai, porque não sei o quê. Na negação, na negação, na negação. A gente não tem muito o que fazer quando a pessoa não quer ver mesmo estando ali. Não tem muito o que fazer. Enfim, passou. Fizemos a constelação. Aí eu fiquei naquela, gente, será que deu certo o negócio? Será que era isso mesmo? Será que era essa dor? Ou era na mãe? Ou era... Enfim, passou. E aí aconteceu um episódio na vida dela que ela foi questionada sobre o trabalho dela, a qualidade do trabalho dela. E ela veio ontem, ela veio me falar assim, Milena, eu preciso compartilhar contigo. Uma cliente minha, ela veio até mim questionar o meu trabalho e, poxa, eu estudo tanto, eu faço tanto. Então, ali, né, tem a parte do reconhecimento, onde está a dor. Eu faço tanto, eu estudo tanto, eu faço tudo com tanta responsabilidade. E ela veio querer dizer que eu estava fazendo errado, que ela queria que eu fizesse assim. Quase que eu mandei mensagem para ela, dizendo que então tá bom, eu ia fazer do jeito que ela queria. Mas aí eu lembrei da constelação. E aí eu lembrei de tudo que a gente fez ali no campo. E aí eu me posicionei. Eu falei, não sou eu que estou errada, né? Aí hoje ela vai retornar para a gente fazer, né, para ela finalmente aceitar, né? Tudo foi como foi. Às vezes a gente precisa fazer a pessoa não está preparada para olhar aquilo, né? É. Então,
E às vezes as pessoas acham também que a constelação tem uma vara mágica, tem um, né, algo ali mágico que vai mudar a vida dela. E muitas vezes as pessoas precisam estar se responsabilizando também por muitas atitudes, né? Às vezes a constelação ela mostra e o cliente pode escolher ver de verdade, né? Olhar para aquilo e falar, deixar aquilo, né? Envolver a vida dela, porque a constelação não para no momento que a gente para a sessão, né? Ela continua fluindo na vida da pessoa. Mas quando a pessoa vai percebendo, né, as mudanças que ter a consciência daquilo que era necessário traz, e quando a gente tem a consciência, um mundo novo descortina, né? Ele se abre, ele se mostra para a gente. E a gente pode escolher, não, eu quero continuar com a minha dor, porque ela me faz bem. Muitas vezes, quantas constelações eu facilitei, a pessoa não sabia, né? Era uma constelação oculta para o cliente, ela ficava ali grudada naquilo que causava dor, e ela falava: "Nossa, é minha amiga. Nossa, como é bonita", né. Falava que a dor, às vezes a dor física, a pessoa olhava e falava: "Nossa, mas ela me ajuda, ela é boazinha", né. Então, às vezes, é mais fácil, o Bert Hellinger falava isso, né, é mais fácil a gente continuar na dor do que a gente ir para um lugar de liberdade, porque às vezes a liberdade vai exigir da gente ser diferente, vai exigir da gente ser diferente, às vezes, do nosso sistema familiar, vai nos colocar em destaque na vida, e nem sempre é algo fácil para todas as pessoas, né. Às vezes a gente Mas pre mas é que tu imagina, né, Sheila, uma vida inteira construída em cima dessa dor. Como é que tu vai tirar, como é que tu vai desmontar tudo isso? Não é fácil para a pessoa. E eu entendo, às vezes, é uma coisa que a gente pensa, né? A gente de fora, tá? Nossa, mas que dor boba, né? É só, às vezes, né? Ah, é só olhar para aquilo. Às vezes a mãe arrancou a folha do caderno e fez a pessoa escrever de novo, ali já invalidou aquilo que a pessoa tinha feito, e a pessoa hoje se sente invalidada em tudo que ela faz. Mas a gente pensa, nossa, uma coisa tão boba, né? Mas não é para a pessoa, para aquela criança que a mãe arrancou a folha, foi uma dor imensa. E a pessoa vem aqui e ela está desesperada. Só que, ao mesmo tempo, tudo que ela tinha foi construído em cima daquela folha que a mãe mandou arrancar. Como é que tu desmonta isso? Por isso sim, precisa ter muita responsabilidade também e muita cautela quando vai lidar com essas dores. Porque para nós pode não ser uma dor gigante, mas para aquela pessoa é a dor que define a vida dela, né? Então, às vezes não dá nem coragem de a gente pensar, será que a gente faz isso? Mas se a pessoa chegou aqui, é porque a gente tem que fazer, ela está disposta, né? De algum sim, jeito ou de outro. sim, sim, sim. Ai, e é tão você tá, me fala, aí você encontrou a constelação, como que foi o processo de você começar a facilitar constelações? Como você se sentiu segura? Como foi isso? Sheila, assim, né? Quando eu cheguei, eu já cheguei com muita coisa que eu fui ler atrás, né? Mas as nossas práticas, né? A gente se constelar, a constelar uma a outra dentro do curso, isso abre o nosso leque para um monte de coisas. Às vezes, a gente não tinha o que constelar, às vezes a gente constelava qualquer coisa para poder fazer um Qualquer movimento. coisa não, eu lembro que depois Não, porque a rainha subiu mesmo. Não é que qualquer coisa, mas aquilo se transformava numa coisa que teve na nossa cabeça, porque, né, estava ali, sim, era uma sim, dorzinha que a gente sentia. tá, E aí essa troca toda, né, de fazer essas constelações umas com as outras, a gente ser constelado, eu acho que o que mais me deu segurança foi tudo que eu senti enquanto eu estava sendo constelada. tá, E isso me trouxe uma fortaleza de consciência até, né? Uma fortaleza para poder facilitar. Só que a gente sempre fica insegura. Gente, vou contar uma coisa. A primeira vez que eu fui constelar e que a Sheila ficava olhando, Jesus amado. Eu fiquei tão nervosa que eu queria que ela sumisse.
Mas estava ali, né, num ambiente seguro, onde tinha, né, alguém para te ancorar. E tava a gente, então, assim, a gente já se conhecia, a gente já estava nesse lugar seguro, né? Sim, E aí, o jeito da gente ganhar mais segurança é fazendo. A sim, primeira constelação, o coração vem aqui e a gente faz. Quando tá longe, né? Quando a gente vem sozinha pra vida, né? E quando a gente tá lá, a Sheila, botando a gente embaixo do braço, é uma coisa. Dá um medinho, mas, né? mas é o Mas medo tudo muito natural de legal. toda estreia, né, sozinha, né? E Sim, aí, e aí, é, a gente vai fazendo, vai olhando. E é essencial para aquele momento, né, Sheila? Não tem segredo. e o que Até te, a o que gente te que faz a ajudou, constelação. o que te ajudou a lidar com esse medo? A constelação, a própria constelação. Tá, o fazer, né, o Ajudar. facilitar. Facilitar a constelação me ajudou a lidar com todos esses medos. Porque, ao mesmo tempo que a gente está lá constelando, tem coisas que batem no coração da gente. E a Sim, gente, às vezes, a gente está lá constelando, a gente pensa, é por isso, calma, vamos voltar. Agora, gente. Mas aquilo fica lá, depois a gente reflete sobre aquilo. E nada acontece por acaso. O cliente que vem para a gente, ele vem para trazer alguma coisa para a gente também sempre. Não tem, não, não não, tem. não é por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é. Quando um cliente vem, isso eu falo de quando eu me tornei psicóloga, né? A minha supervisora, que é uma pessoa incrível, Ana Corina de Almeida, em São José dos Campos, ela falava assim: o cliente só vem para você quando você está pronta para recebê-lo, né? Exatamente. E, E e tem uma coincidência assim, né? Entre aspas, assim, que assim, às vezes eu acabei de resolver um problema na minha vida, daí vem aquela leva de pessoas para resolver naquela área que eu resolvi, né? Não sei se já acontece isso com você. acontece sim. A gente, eu tenho muitos clientes que vêm aqui, Sheila, e eles falam assim, tá, mas o que acontece na constelação? Você incorpora, você não sei o quê, como é que é? Fala-se do espírito, aí eles acham que é da alma, que eles acham que é coisa do além. Eu falei, gente, não tem nada disso, não sou eu que movo a tua constelação, não sou eu que te constelo. Eu só estou aqui para facilitar o teu momento. Sim, É você que monta a sua constelação. É você que vai olhar, que vai sentir. Claro, a gente também tem aquele nosso, né, a nossa intuição, o nosso sentimento ali, sim, sim, mas às vezes isso é tão nosso que a gente tem que saber diferenciar, colocar o nosso no bolso, né, e sim, deixar com que o cliente desenvolva sozinho. E aí isso também é uma coisa que hoje me dá tranquilidade, porque não sou eu, é ele que vai sim. olhar para as coisas dele, eu só vou ajustar para que Traduzir, ele né? entenda melhor. Trad- Colocar, né? Traduzir, né? A gente estuda para aprender a traduzir o que está, onde está aquela dor ali, que a conversa do inconsciente com o consciente do cliente não está conversando, está dando ruído. O ruído é dor, o ruído é escassez, o ruído é relacionamentos que não estão tendo sucesso, o ruído é não ter sucesso na profissão, né? Não estar feliz na vida, o ruído é uma depressão, o ruído é uma ansiedade, o ruído é um transtorno, né? Então, o nosso papel, não sei se você concorda, é traduzir, né? O curso ele existe para poder ensinar o constelador a traduzir, né? A gente consegue ler ali o que está escrito ali naquela constelação. E a gente, como você falou, precisa da ajuda do cliente, porque ele vai sentir no corpo dele, né? Quando é em É, grupo, os representantes vão sentir no corpo dele, que é esse grande exato. aparelho celular, né, que como um aparelho mesmo, como esse aparelho que a gente está utilizando aqui, tem ondas que emitem, né, a ressonância da dor, a ressonância do amor, a ressonância, né, do viver, não é? E isso, a gente está ali para traduzir isso para ele. E quando se traduz, vem uma compreensão. Uau, isso não é meu, né? Essa semana eu facilitei algumas constelações, e nas constelações facilitadas,
as dores das pessoas estavam ligadas com coisas. Eu achei muito interessante, né? Uma cliente veio, a característica das pessoas não falam, né? A origem delas, né? Uma cliente veio, uma cliente branquinha, bonita, linda, né? E estava ligado com questões de escravidões lá atrás, né? Onde pessoas foram muito maltratadas por causa do trabalho, e por isso ela não consegue lidar, galgar coisas melhores no trabalho, porque a dor dela, né, do mesmo jeito que a cor do olho dela era clarinho, que a gente não sabe por quê, a dor dela estava ligada com aquele ancestral que ficou com a mão presa lá por castigo, amassada, esmagada, né? O outro cliente, o, um dos ancestrais morreu na imigração e o corpo precisou ser jogado no meio do mar e não era aquilo, eles estavam vindo para o Brasil para poder ser prósperos, ser ricos e foi ali ceifado, entendeu? E a dor do cliente estava lá ligada a isso, ele não podia realizar, ele não se dedicava para realizar o sonho dele, né, num trabalho que ele não gostava, ficava num trabalho que ele não gostava para ele poder. Então, sabe, qual é a técnica que vai buscar de uma forma assim, né, natural, onde as pessoas só estão percebendo o seu corpo, só estão percebendo o seu viver, só estão né, ali, sem, assim como a gente está conversando aqui, não é, Milena? E assim, ó, hoje, né? Quando eu comecei, parecia um bicho de sete cabeças. Mas aí, Oi, quando Márcia, bom vai, dia. vai se mostrando. Gente, é muito simples, não tem segredo. Só precisa se permitir sentir. E aí é que entra também o nosso papel, né? Da gente facilitar também para o cliente sentir. Mas como fazer isso? Respira, vamos ver quais são as sensações, né? Eu até antes de começar as constelações, quando eu vejo que o cliente chega assim, ó, que ele já chega assim, né? Aí eu falo, não, vamos soltar primeiro, vamos liberar tudo isso, vamos tentar sentir o coração, vamos ver as emoções, como é que estão, porque se o cliente chega assim, ó, ele quer manipular o negócio. Então, tu bota o boneco lá, geralmente eu faço oculto, porque o pessoal é danadinho. Eles querem mover as coisas como que eles querem. Aí quando eu falo que eu não vou falar, eles arregalam os olhos desse tamanho. E aí, para dar essa soltada, para ele poder se entregar para aquele momento, porque é da pessoa, né? Sim, Então, antes de começar tudo, tem toda essa função, essa conversa, para soltar aquele ombro. E às vezes, quando ele fala, já vai soltando todas as energias, né? E aí a gente consegue identificar, porque é um monte de coisa, é um turbilhão, né? A pessoa lá vem, ela fala uma coisa atrás da outra. Uma coisa, mas tem isso, e daí tem isso, e daí tem isso. Mas a gente conseguir filtrar tudo isso para uma pergunta, né? Tá, mas qual é a tua dor maior? O que você veio buscar aqui? Aí a pessoa para e aí ela fala. Nem ela mesma tinha consciência daquilo tudo. Então, o nosso papel também é fazer com que ela organize tudo aquilo que ela trouxe para gente e coloque aquilo que mais hoje ela está precisando, né? Então, ai, gente, é legal. não, o mais legal é quando eles dão os feedbacks, né? Depois de algum tempo. No workshop dessa semana veio uma senhora que eu não lembrava mais dela. Ela falou assim, Sheila, você facilitou uma constelação para mim. Logo depois que acabou a pandemia, estava acabando a pandemia, a gente ainda fez, eu ainda estava de máscara. Eu não lembrava dela. Eu falei assim, e você voltou, né? Ela falou, fez tão bem para mim, fez tão bem para mim. Lógico, eu te acompanho, estou aqui. Então, assim, às vezes, quando eu fiz o meu centésimo workshop online, que eu comecei na pandemia, eu anunciei, né? Vou fazer o centésimo, né? E sorteei um livro, né? Foi bem legal. Vieram bastante pessoas no workshop. E vieram tantas pessoas que eu não lembrava mais. E eles me deram tantos feedbacks que eu falei, gente, olha só, gente, né?
Eu falei, então, realmente, né, a constelação, quando a gente abre o campo, né, para quem não conhece, a gente fala que é um campo mórfico. O que que é um campo mórfico? Um campo de comunicação inconsciente coletiva, né? Esse campo mórfico ele é criado em todos os lugares onde tem várias pessoas, onde tem vários animais, onde tem várias plantas, né? Esse campo de comunicação existe para todos os seres vivos, né? Então, quando a gente abre o campo na constelação, a gente abre para poder favorecer a vida daquela pessoa que veio constelar. Então, ali se permite, quando a gente fala assim, eu quero contribuir para a constelação, para a melhoria da vida dessa pessoa, todas as pessoas, se for em grupo, né, todas as pessoas que entram ali, entram em ressonância com algo daquela dor da pessoa. É como se tivesse, cada um representasse o caminho e o lugar da onde aquela dor nasceu, né? Uhum. Para que o cliente possa ressignificar aquilo, né? E às vezes, Sheila, às vezes a gente não precisa falar absolutamente, a grande maioria das vezes, a gente não precisa falar absolutamente nada. A pessoa olha aquilo e ela fala, Faz muito é ali, sentido. Faz muito é, sentido, né? Eles falam, faz muito sentido. Às vezes eles falam, não estou entendendo, mas aqui dentro eu sinto que faz muito sentido. Quando a gente pede para o cliente falar uma frase, né, para que ele se reposicione, né? Isso não é meu, eu deixo com você o que é seu, eu vejo você, né? Essas frases têm tanto poder para o cliente. E às vezes eles falam, nossa, parece que eu estou vendo mesmo, né? aham, Nossa, algo aqui no meu cérebro parece que não faz sentido, mas o meu coração está se aliviando, né? aham, E exatamente. 99% das pessoas falam, ai, que alívio. Nossa, eu estou tão leve. Ah, que bom, eu estou feliz. 99%. E É, pode falar, minha pode falar. querida, pode falar. Ela veio aqui porque ela está muito cansada, e ela não consegue reagir, isso está incomodando, ela tem paciência para os filhos, não tem paciência para o marido, muito cansada, muito cansada, muito cansada. Muito bem, vamos colocar isso no campo, né? Ah, E eu coloquei os bonequinhos peculiares, aquilo, eu pensava, meu Deus, mas tá faltando gente nesse lugar, mas, meu Deus, não é ancestral, não é. opa, tudo bem, tá roteando, já volta já. Mas isso que você está falando, Milena, eu sei que você está me ouvindo. Isso que vocês. E eu travei também, acho que foi o meu. Fala sério. Será que foi a minha internet aqui? Não, aqui tá tudo bem. Mas eu parei também. Parou lá no Instagram, gente. A gente continua aqui no WhatsApp. Acho que vai voltar lá. O seu travou também, Milena? Uau! Gravou porque diz que acabou a gratidão obrigada pela sua participação. Que isso? Uhum. Ah, tá entrando gente. Coisa doida. Pois é. Nunca aconteceu isso. Será que é porque passou a hora, Sheila? Não, Não, tem não, gente que faz live de 2 horas. não. Não sei o que aconteceu. Ah, e agora o que a gente faz? A gente para e continua aqui para a gente encerrar? Acho que eu vou parar aqui. Ixi, remover, não. Não está dando autorização para fechar. Se a Não. gente fechar, vai perder a live. Milena, vamos continuar aqui? Vamos deixar lá do jeito que está. Se voltar, a gente volta lá. Vamos Aham. continuar aqui no. Aqui. Ah, então vamos lá, né? Acho que você estava falando de algo bem importante. Você lembra o que você estava falando? Lembro da cliente que veio aqui, e aí com esse cansaço que ela tinha, né? Cansaço, cansaço. Aí coloca, e falta gente nesse lugar, falta gente nesse lugar.
Aí eu pensei, gente do céu, o que está acontecendo, né? Aí eu perguntei, porque a pessoa não vai falar, porque ela acha que você tem que adivinhar as coisas todas. Algumas pessoas vêm aqui, elas pensam, ah, não vou falar nada. Aí, enfim, aí eu perguntei, você já teve algum aborto? Daí ela, não, eu não tive. E a tua mãe? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu era gêmea. E Ah, a criança, né, que estava junto com ela, morreu. Ela nasceu e a criança não. Aí eu perguntei para ela, tá, e como é que foi? Como é que foi isso para tua mãe? A mãe não fala disso. Então ali a gente já percebeu, né, que tinha, ela carregava. Ó, eu vou pedir para entrar na live. peraí. Ah, agora parou e eu vou compartilhar essa. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só dar uma pausada na gravação. Que eu já percebi que as pessoas precisam, não é, é um processo muito profundo. Já vi questões que aconteceu algo muito profundo lá na oitava geração, e cada geração existe algumas pessoas alcoólatras na família, existe algumas pessoas envolvidas com drogadição na família. E não é uma constelação, a constelação vai ajudar ele nesse processo, né, para que ele vá lidando com aquilo. Por exemplo, né, uma mãe falou, Sheila, meu filho não parou de usar maconha, mas ele conseguiu voltar a estudar, a trabalhar, né? Então, depois que ele está conseguindo, daí depois se faz um outro processo, percebe? Não é, é aquilo que também que a pessoa aguenta e aquilo que o sistema familiar também vai se abrindo mão daquele tipo de vivência, daquele tipo de questão, né? Algumas pessoas estão carregando dores muito fortes da família, né? Então, Talvez não seja só, né, o caso da menina lá, da mulher, não seja só o do irmão, né? e tem outras coisas também. Às vezes as pessoas estão ansiosas para um resultado e não percebe muitas vezes a sutileza do que já, né? Se ela estava num processo de quase depressão e hoje ela consegue lidar com o cansaço da rotina, né? E ela consegue olhar para o cansaço da rotina, é um outro lugar, né? E houve uma Ela evolução ali. antes nem reclamar, ela reclamava, ela veio só aqui dizer que ela estava exausta. Daí agora ela voltou para mim reclamando, deu um impacto já. Então tá reclamando, então já, né? Sim, é É, um processo, né? é um processo. E que às vezes as pessoas também querem, num tempo muito curto, que as coisas modifiquem. Eu já tive clientes que chegaram para mim depois de um mês e meio, falou, Sheila, nada mudou. Eu falei, ah, o quê? Aham. Aí eu ajudando, a gente percebia que mudou um pouco, e às vezes passava 4 meses, falava, Sheila, parece que aconteceu uma cena, parecia que eu estava na constelação, estava tudo mudando, olha, eu queria tanto que os meus irmãos ajudassem a cuidar da minha mãe, teve um dia à tarde que 8 irmãos meus chegaram sem combinar, e aproveitei que todos estavam lá, fizemos uma reprogramação de como cuidar da mamãe. Ela falou, foi incrível, parecia a constelação. E às vezes, Sheila, as coisas acontecem na sutileza e a gente não percebe. Aí quando a gente se dá conta, cadê aquela dor? Não existe mais. Mas é naquela sutileza. E as pessoas, elas não conseguem reparar na sutileza, porque elas querem tudo muito rápido. Ainda mais hoje, né? Com tudo muito fácil, as pessoas querem que tudo aconteça assim. E não é assim. E é na sutileza que a coisa vai acontecendo. É puxando o fiozinho devagar. Porque se puxa rápido, pode nosar de novo. Então né, nessa sutileza. E é esse olhar que também eu trabalho aqui com as Sim, pessoas, na sutileza, para eles sentirem, né? Buscar a sutileza dentro deles. sim. E é E é isso, né, Milena? É isso, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a constelação existe, né? Ah, a gente vai finalizar essa live, essa live vai ficar curtinha aqui, mas é para a gente finalizar.
Me fala algo que você quer deixar para as pessoas saberem, né, o porquê também você continua nessa profissão, você aprendeu a ser consteladora e continua nela e pelo jeito está bombando aí, facilitando várias constelações também. Você se formou há Constelações, quanto, a sua formação foi há quanto tempo mesmo? Você foi da turma, 2014, 12, 14, né? Da turma 14. Se formou ano passado, em dezembro do ano é, passado. Tá, tá, legal. nossa, a gente só tá em abril e o negócio aqui tá bombando. Às vezes não dá pra atender todo mundo, gente. As pessoas tentam, mas gente, amanhã dá. Nossa, Que delícia, que bom ouvir isso. Tem muitas pessoas precisando se encontrar, né? Tem muitas pessoas precisando saber lidar melhor com as suas dores, né? Sair do quarto escuro, acender uma luz, né? e assim, ó, que bom que hoje a gente consegue falar de constelações com mais amplitude. Que bom que tem pessoas que hoje querem ouvir sobre a constelação. É no boca a boca, né? A pessoa que fez vai contar para a pessoa que fez, vai contar para a pessoa que fez, e é isso. É a melhor E propaganda, eu falo. porque elas estão falando que elas sentiram, da realização delas, né? Sim. E é isso. E as constelações são a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Me deu um despertar, assim, magnífico. E hoje é o que eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer porque eu enxergo que, que funciona. Eu enxergo que ajuda. Eu enxergo que a pessoa sai daqui com outra feição, muda a feição da pessoa. Tem até uns negócios aí, tirar uma foto antes e depois, a gente deve fazer isso para a pessoa mesmo observar como ela chegou e como ela saiu. Ou assim, o homem já está assim, não tem valor, não tem preço. É o jeito que a pessoa sai depois daquilo e dá uma realização no coração, assim, gigante. E, né? Se as pessoas quiserem seguir esse caminho, se sentiu no coração, procura a Sheila lá. Vai lá, Sheila, né? Porque o negócio é diferente, não é aquela coisa de né, módulos. A gente tem os módulos, mas a gente é muito mais humana, muito mais acolhedora. Olha pra cara dessa mulher pra ver se ela não tem tudo acolhedor, assim. Sim. É, a gente precisa respeitar, né? E quando a gente respeita alguém, a gente não está respeitando somente a pessoa, a gente está respeitando todo o sistema familiar dela, né? Essa questão do respeito eu trago dos meus pais, né? Os meus pais, eles respeitavam, eles me ensinaram a respeitar as pessoas. Então, é o mínimo que eu posso fazer quando eu encontro alguém, respeitar. Às vezes eu falho, sabe? Às vezes eu fico nervosinha. Eu sou humana, sou humana, eu faço uso de todos os meus sentimentos, mas é com muito amor, né? Às vezes é bem intencional. Olha lá, uma grande amiga desde a infância, nossos pais trabalharam juntos, a Sandra. Bom dia, meninas. Eu fui quarta passada participar de uma constelação voluntária, experiência surreal. Que delícia! Que ótimo, Sandra, que você está descobrindo esse universo. Bom dia, Andréia Casale. Andréia Casale fará parte da turma 16, que nós vamos abrir agora na última semana de abril. Eu quero convidar todas as pessoas que têm interesse de conhecer mais profundamente a constelação, que mesmo assim, não quero ser consteladora, mas quer ter um desenvolvimento profundo, no dia 23, às 19 horas, na plataforma Zoom, eu oferecerei uma aula inaugural da turma 16 de extensão universitária. É, e é uma turma tão boa quanto a sua, viu? Tem muitas mulheres maravilhosas, por enquanto só mulheres, as mulheres estão aí na frente aí, dessa compreensão, né, desse descortinar para poder olhar as pessoas de uma maneira diferente.
Ah, nós vamos encerrar. Olá, Luiz. Luiz também é constelador, não é, Luiz? Seja muito bem-vindo. Nós estamos encerrando essa live. Nós tivemos que fazer a live em duas partes, que deu uma travada aqui. A outra parte dessa constelação já está no ar, já está posta no Instagram. Eu vou só depois dar uma editada. E editada não, né? Não na live, mas na escrita. Mas eu convido vocês a assistirem a primeira parte também. E alguém mais que passar por aqui. A gente está igual Netflix, ó. A gente é parte um, primeira temporada, segunda temporada. Eu estive aqui com essa mulher incrível, com essa terapeuta incrível, com essa consteladora maravilhosa, que é a Milena, sempre trazendo. E olha, gente, dar aula para a Milena foi desafio, viu? Que ela era questionadora, ela trazia, falava, ela falava, ela contribuía, foi muito gostoso, uma pessoa que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas que ela pode sentir meu abraço, assim, uma pessoa incrível que eu trago no meu coração e indico para todas as pessoas, né? Hoje a gente está online, né? A gente pode facilitar a constelação para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Desde que ela fala a minha língua, eu. Você não, você mas ou que tenha um tradutor, algo que traduza, né? Podemos, mas também nas localidades, né? A Milena está em Santa Catarina, Jaraguá do Sul também. Quem está por aí, fique muito alerta aí que vocês têm uma ótima profissional que pode cuidar de vocês também, bem pertinho, bem quentinha, né? Milena, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muitas bênçãos para você e que muitos sistemas familiares possam ser aí, né, mais leves, mais felizes, mais prósperos através das suas facilitações. Seja muito E feliz assim, e até breve. Um grande abraço, até mais. até mais. Gente, encerramos por aqui também. Milena, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Foi incrível. Tomara que essa live aqui no Zoom também fique ótima, para que a gente possa ser revisitadas aí também no YouTube. Um super beijo e agradeço imensamente.